Olá, viva, seja bem-vindo a mais um episódio da Escola Bíblica. Quão bom é poder estar na sua companhia, quão bom é poder transmitir a verdade e saber que desse lado você está atento àquilo que nós vamos dizendo aqui, procurando encontrar na Bíblia, no fundo, as certezas que nós podemos retirar daquilo que o Senhor Deus deseja que aprendamos e possamos viver cada dia. Connosco temos sempre a presença do pastor Pedro Esteves, que nos ajuda nos comentários e podermos assim usufruir da bênção que o Senhor Deus dá a cada um de nós de lermos a Palavra de Deus. Por isso, Pedro, hoje vamos abrir a Escola Bíblica, como habitualmente, com o sumário. Qual é o sumário de hoje? Ao avançarmos na mensagem da Carta aos Romanos, hoje vamos analisar a descrição que o apóstolo Paulo ele faz da condição humana, e essa condição ele vai caracterizá-la sobretudo como sendo de um afastamento profundo de Deus. Muito bem, hoje vamos voltar ao livro de Romanos, vamos procurar encontrar aqui o nosso ponto de partida, por isso vamos ler em Romanos capítulo 3, os versículos 10 e 11, depois o versículo 18 e o versículo 23. Venha daí, leia connosco aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, porque diz, como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pedro, estas palavras foram escritas no primeiro século, mas parecem descrever, de alguma forma, a sociedade do século XXI, não achas? Sim, sobretudo quando encontramos aqui expressões como estas, não há quem busque a Deus ou não há temor a Deus, porque nós vivemos hoje num tempo em que seguramente muitas pessoas procuram Deus, mas globalmente a sociedade tem conhecido um afastamento, se calhar podemos dizer cada vez maior, de uma busca profunda por conhecer Deus, a sua vontade, submeter-se a ela. Claro. Por diversas razões, mas é evidente que o homem, a certa altura, no desenvolvimento da sociedade, podemos compreender que foi talvez desenvolvendo uma perspectiva de vida de que o homem é tão capaz e tem tanto potencial, isso está manifesto desde a filosofia até à própria ciência, e são várias as dimensões que levaram a sociedade a desenvolver-se, sobretudo no mundo ocidental, como uma sociedade alienada ou desconfiada de Deus. E por isso é verdade que ler descrições como esta parecem ajustar-se muito a um tempo em que Deus está bastante afastado do cotidiano de uma parte muito significativa da população. Isto não quer dizer, obviamente, que não haja pessoas que não estejam numa perspectiva diferente desta, numa tentativa de encontrar em Deus. Mas a verdade é que esta descrição, para além deste facto mais sociológico, esta descrição sobretudo debruça-se numa tentativa do apóstolo Paulo de definir, e é nesse sentido que ela é tão aplicável no primeiro século como no século XXI, Claro. como será daqui a 20, 40 ou 50 anos, se ainda aqui estivermos neste planeta, é de uma condição, se quisermos, da própria humanidade, e essa condição caracteriza-se por um profundo afastamento de Deus. Nós poderíamos mesmo dizer que o apóstolo Paulo consegue aqui ao mesmo tempo descrever duas realidades que são bastante acutilantes, muito assertivas em termos da dinâmica da relação do homem com Deus, mas que são distintas porque uma implica a ação direta e outra não. Talvez pudéssemos definir isto, colocamos aqui no nosso quadro, para quem nos está a ver, mas são duas expressões simples. Nós temos que aprender a distinguir, porque a Bíblia claramente faz esta distinção, entre aquilo que podemos chamar o pecado por ação, ou escolha, se quisermos, e aquilo que é o pecado por condição. Portanto, há uma diferença clara entre afastar-se de Deus ou estar longe de Deus através de um processo de escolha intencional. Nós vemos que o apóstolo Paulo descreve isso quando usa expressões como não há quem busque a Deus ou não há temor de Deus diante dos seus olhos. Aqui nós percebemos que o apóstolo se está a referir a essa realidade que é haver pessoas que intencionalmente
escolhem um caminho diferente de seguirem Deus, servirem Deus, submeterem-se, no fundo, à sua autoridade, que é que é uma definição, se quisermos, do sentido de temer a Deus. O temer, obviamente, não é uma expressão que implique ter medo de Deus, é estar submetido à sua autoridade. E isso, estar submetido à autoridade de alguém, mesmo se é verdade que normalmente para nós soa talvez a alguma coisa de negativo, mas não é isso. Ou seja, quando um filho se submete, uma criança se submete à autoridade dos seus pais, ela fala de forma natural. Claro. Porque ela sabe que dos seus pais obtém proteção, amor, cuidado. E por isso ela, se alguém propuser a uma criança sair de casa e ficar fora dos seus pais, a criança vai chorar, não é? Claro. Porque ela não quer sair da casa daqueles que sabe que a amam e que a protegem. Claro. Portanto, nesta pequena ilustração, nós vemos que temer alguém pode ser este sentido de estar debaixo da soberania de outro, mesmo se é ele que lidera, que ordena, que guia, tal como acontece precisamente entre uma criança e os seus pais. Claro. Então aqui nós encontramos uma descrição deste pecado, deste afastamento, porque é isso que essencialmente o pecado é, não é isso que estamos aqui propriamente a estudar, mas por isso é que podemos usar a palavra aqui pecado sem medo de estar a errar, porque biblicamente, seguramente o pecado é essencialmente um processo de afastamento de Deus. Mas também existe aquele pecado, ou esse processo ele acontece numa situação diferente que é a que podemos definir como uma condição. Ou seja, é alguma coisa que já não depende tanto da minha ação concreta, de uma escolha que eu faça, mas do facto de que eu herdei uma condição. Nós vemos isso quando o apóstolo Paulo diz, não há um justo. Claro que ele aqui está a citar, inclusivamente, o Antigo Testamento, mas a expressão não há um justo já tem uma implicação de condição. Ou seja, as pessoas vivem e não são justas. Claro. E ele ainda vai, talvez, descrever isso melhor quando diz todos estão destituídos da glória de Deus. Mas é interessante que, quando ele utiliza o termo destituídos, nós podemos dizer que se estamos destituídos é porque já tivemos, não é? É exatamente isso. Isso é que é estar destituído. É ter tido e ter perdido essa condição. É exatamente por isso que este texto nos ajuda a compreender que estamos a falar de uma condição que hoje, fruto do resultado de milénios de pecado e de afastamento de Deus, segundo o relato bíblico, obviamente isto começou no Éden, com o primeiro pecado, ou seja, esta história de pecado e da condição humana, essa condição pecaminosa, ela, claro, nasceu de uma ação concreta, mas que se tornou hereditária, se quisermos usar assim. Portanto, essa condição, obviamente, resultou de quê? Mais uma vez, resultou do pecado, resultou da desobediência, do afastamento de Deus, mas nós agora herdamos essa condição. Perdemos, portanto, esta condição de termos a glória de Deus. Sermos capazes de encarnar, sermos como que testemunhas vivas dessa glória. Perdemos essa glória. E devemos entender, sobretudo, glória como sendo uma descrição, uma palavra que descreve o caráter de Deus, ou se quisermos, as virtudes de Deus. Por isso é que temos que claramente afirmar que a solução para nós está disponível apenas em Cristo. Porquê? Porque Cristo foi o único que encarnou num homem, na vida de um homem, perfeitamente a glória de Deus. Porquê? Porque foi perfeitamente obediente ao seu Pai e porque o seu caráter e as suas virtudes manifestavam de forma perfeita aquilo que Deus era. Então isso significa que a nossa situação atual não é, de alguma forma, não está em desespero, ou podemos não estar em desespero. Sim, ela não é desesperadora precisamente porque a solução ela vem-nos de forma gratuita, pela graça e a redenção que há em Cristo Jesus. Teremos a oportunidade de estudar isto mais à frente, mas hoje é importante compreendermos como é que o apóstolo Paulo descreve a situação e a condição do ser humano. No tempo que temos, como é que nós podemos colocar isto em prática? Para aquele que nos vê e ouve neste dia, eu diria, olhe para si mesmo e reconheça em que áreas da sua vida é que ainda se manifesta de forma mais visível que está destituído ou destituída da glória de Deus. Então, por que não orarmos e pedirmos a Deus que o seu Espírito nos ajude a ver e a restituir, que Deus nos restitua essa glória. Ficamos por aqui neste episódio da Escola Bíblica, mas a promessa é a mesma. Voltaremos no nosso próximo episódio porque ainda existem muitas coisas para falar sobre aquilo que está escrito na Epístola aos Romanos. Portanto, fique connosco,
veja os episódios que já deixámos no ar. Eles estão todos na nossa página do Facebook, quer da rádio, quer também do Hope Channel, está lá tudo. Continue a estudar a Bíblia e continue a seguir a Escola Bíblica. Até lá, se Deus quiser.